Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui é Danilo Brack, da Brack Law. Escritórios em Lowell, em Framingham, em Orlando, Rio de Janeiro. Atuamos em imigração, acidentes de carro, acidentes de trabalho, casos criminais. Bom dia, quem tá chegando aí. Esse negócio tá tremendo um pouco. Deixa eu ver se eu consigo fazer parar de tremer. Aí, parou. Ah, tá bom. Beleza. Agora, se eu parar de tremer a mesa, né? Porque o problema é que eu fico tremendo essa mesa, mas tá bom. Bom dia, pessoal que tá chegando aí, né? Vamos fazer uma live aqui hoje, falar um pouquinho sobre imigração. E hoje eu tô aqui com a Cris, que vai estar me ajudando, né? Porque eu, às vezes, tenho o problema de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos as perguntas de imigração e eu vou tentar responder algumas agora de manhã, falou? Então, se você está chegando aí, por favor, compartilhe esse vídeo com o pessoal que você conhece nas suas redes. Manda para o pessoal que você conhece para ir chegando aí, para a gente poder responder algumas perguntas de imigração. A gente vai tentar fazer isso todas as sextas-feiras por volta de 10 horas da manhã. Tá? Não vai ser horário britânico, vai ser aquele horário brasileiro, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível. Então, vamos começar a nossa live agora. Tá bom. Bem-vindo aí, pessoal. Tô vendo aí a maior galera aí. Anderson, Fernanda, beleza? Bom dia para vocês. Vamos falar primeiro sobre algo que tá correndo pela comunidade, que eu mencionei na quarta-feira quando eu fiz um live. Não é verdade, pessoal, esse negócio do governo americano colocar forças armadas nas ruas. Isso é uma mentira. Isso é uma falsidade, isso é uma interpretação incorreta. Se você quiser saber mais sobre esse negócio, você assiste o nosso vídeo de quarta-feira. Né? Agora, quarta-feira, dia 12, eu fiz um vídeo especificamente desmistificando e desmentindo esse negócio de forças armadas irem para as ruas. Foi uma pessoa, uma advogada que não é advogada de imigração, que leu uma coisa e pegou e referiu a outra coisa e chegou a mencionar que as Forças Armadas vão para Boston e coisa assim. Isso é mentira, pessoal. Isso não tem nada disso. Né? Tinha a ver com o ato de insurreição. O ato de insurreição é algo muito antigo que tem a ver com tentativa de invasão do país, tentativa de tomada do país e coisa assim. E só foi mencionado, na realidade, na ordem executiva que tem a ver com o controle da fronteira, não com controle interno. Foi mencionado apenas sobre controle de fronteira. Então, não há nenhum motivo para todo mundo ficar com medo de que no dia 20 de abril nada vai mudar. Vai tudo continuar do jeito que está. A gente sabe que a gente está passando por um momento delicado em imigração, mas eu já estou, inclusive, observando que algumas coisas já estão se acalmando. Então, se Deus quiser, nas próximas semanas a gente vai ver um acalmamento, né? Não sei se essa palavra existe, mas um acalmamento da situação imigratória e dessas ações do ICE, que eu espero que se concentrem somente nas pessoas que realmente são risco para a comunidade, para a nossa comunidade imigrante, e não para aquele pai de família que sai para trabalhar de boa. Olha só, Júlio Leal tá aqui, beleza? Não sei o que eu fiz. Tá, beleza. Estamos de volta. Desculpe, pessoal. Você sabe como é que eu sou. Eu sou meio atazanado mesmo. Toquei num negócio aqui, dei uma suspendida, mas estamos de volta. Júlio, tudo bem? Como é que você tá? Ok, então antes de começar aqui com as perguntas da Cris, não, beleza, vamos direto para as perguntas da Cris. Ok. Opa. O que eu faço se o ICE me pegar? Isso aí é uma pergunta boa para esse momento, né? O que eu vou fazer se o ICE me pegar? Bom, se você não tiver uma tocha para derreter o ICE, né? Hoje eu tô de boa, pessoal. O Flamengo ganhou na quarta-feira, eu tenho que estar de boa, sorry. Tem que estar de boa. Vamos ver como é que eu vou estar segunda-feira, né? Se Deus quiser, o Flamengo ganha de novo e se torna campeão. Porque aí eu fico feliz, tá bom? Mas o que fazer se o ICE me pegar? Bom, pessoal, eu acho que todo mundo deveria de ter um plano. Do mesmo jeito que a gente tem que ter um plano para caso haja um acidente,
do mesmo jeito que a gente tem que ter um plano caso perca o meu trabalho. A gente aprendeu 3 anos atrás que nós precisamos ter planos caso haja uma pandemia, entendeu? Essas coisas todas. Nós precisamos ter planos também para essas coisas que podem acontecer no nosso meio nesse momento relacionadas com o ICE. Então, se por acaso você for pego pelo ICE, o meu conselho seria que você tivesse um plano já com a sua esposa, com o seu esposo, com o pessoal da sua família, que o pessoal possa imediatamente contactar um advogado de imigração, que o pessoal possa contactar uma firma que possa representar você. Obviamente aqui na BRAC Law isso é parte do trabalho que a gente faz. Cenários diferentes dentro dessa situação de se eu for pego pelo ICE são o seguinte: uma pessoa que tem passagem pela imigração e uma pessoa que não tem. Uma pessoa que tem passagem pela imigração, eu já falei em vários vídeos, deveria de ter uma cópia dos seus recordes, uma cópia da sua pasta de imigração consigo, né? E de preferência não só consigo, mas com um advogado de confiança. Então isso é um trabalho que a gente faz muito, né? A gente muitas vezes, principalmente o pessoal que passou pelo CAICAI, ou o pessoal que está indocumentado nos Estados Unidos e já fez alguma aplicação para imigração, essas pessoas deveriam de ter uma cópia da sua pasta, dos seus recordes, né? E isso é parte do trabalho que a gente faz aqui na BRAC Law. Então, se você entrou pelo CAICAI, mesmo muitos anos atrás, ou você entrou e fez algum tipo de aplicação, mesmo que você tenha entrado com visto, mas você já fez algum tipo de aplicação, não deu continuamento, alguma coisa assim, ou não sabe o que aconteceu, você deveria de contratar um advogado, você pode marcar um apontamento com a BRAC Law e a gente pode fazer um pedido para esses recordes, analisar o que está nesses recordes, principalmente por quê? Porque acontece que se por acaso você for pego, a gente não quer ficar tendo que dar tiro no escuro, né? Dar um tiro no escuro, você tem menos chance de acertar. Mas se por acaso nós tivermos esses recordes, a gente pode estar mais bem preparado para, por exemplo, fazer um pedido de reabertura do seu processo, fazer um pedido de rescisão de uma ordem de deportação. Vocês devem ter visto, essa semana a gente publicou, né? Eu tive um grande prazer que um grande amigo meu, de muitos anos, nós conseguimos reverter a ordem de deportação dele, a ordem de deportação foi cancelada, o caso de imigração dele foi reaberto e agora ele vai poder legalizar através de um processo familiar. Muito feliz com isso. Mas e por quê? Porque há muitos anos atrás a gente já tinha obtido os recordes de imigração, já estava fazendo um trabalho de preparação, aquela coisa, e agora, recentemente, nós tivemos uma abertura para poder fazer esse pedido de rescisão da ordem de deportação e reabertura do processo. E graças a Deus, Deus é bom demais, a gente conseguiu sucesso nisso aí. Então, esse é um tipo de aspecto. É quando a pessoa é pega pelo ICE e a pessoa já teve algum tipo de recorde com a imigração. Você precisa ter uma cópia desses recordes. Se precisar, entre em contato com o nosso escritório, marca um apontamento, a gente pode fazer um pedido para esses recordes para você. Por outro lado, tem a pessoa que nunca teve nenhum recorde de imigração. Essa pessoa, ela deve ter os seus impostos em dia, né? Suas declarações de impostos em dia, ela deve ter qualquer tipo de recorde de entrada, ela deve ter com ela, entendeu? Alguém da sua família deve ter acesso a isso, alguém da sua família deve ter acesso, ou dos seus amigos, alguém de confiança deve ter acesso, por exemplo, aos seus documentos, entendeu? Passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos, recordes médicos, né? Essas coisas todas que podem ser extremamente importantes. Por quê? Porque se uma pessoa é presa e ela nunca teve passagem pela imigração, ela tem normalmente, com raras exceções, mas normalmente ela tem um direito de fazer um pedido de fiança, de liberdade condicional sob fiança para o juiz de imigração. Foi o que aconteceu com aquele jovem Lucas, né? Que todo mundo falou tanto, agora pararam de falar, mas falaram tanto sobre o rapaz Lucas que tinha sido preso, e eu fiquei falando, olha, se tiver um bom advogado, 2, 3 semanas ele vai acabar sendo solto sob fiança. E foi o que aconteceu, ele acabou sendo solto sob fiança, demorou um pouco mais aí, né? Deu umas bagunças aí no meio, eu vi algumas reportagens sobre isso, foi transferido para o Texas e tudo mais, mas aparentemente um bom trabalho foi feito.
ao ponto de que ele foi liberado sob fiança. E é isso que normalmente a gente tenta quando a pessoa é primeiro presa e ela não tem passagem pela imigração. A gente tenta que a pessoa seja liberada sob fiança. Para isso, nós temos que demonstrar para o juiz de imigração que ela não é um risco para a comunidade, ela não é um risco de fuga, que ela tem residência permanente, que é uma pessoa de bom caráter moral, não tem recorde criminal, entendeu? Nós temos que mostrar tudo isso. E, obviamente, aí a gente precisa de alguém de confiança do lado de fora para contratar os advogados, para efetuar pagamentos necessários e para poder correr atrás de documentações que, obviamente, nós não temos como produzir. Nós temos que obter essas documentações, seja através de um amigo, de quem quer que seja, e aí a gente junta essa documentação, apresenta para a Corte de Imigração, e se Deus quiser, a pessoa é liberada, e aí vai poder responder o seu processo em liberdade, tá bom? Beleza? Vamos lá. O que nós temos mais aqui, Cris? Estou no Brasil, quero ir para os Estados Unidos. Qual o primeiro passo para legalizar? Bom, existem várias leis de imigração que podem legalizar uma pessoa. As leis mais comuns são as leis relacionadas com familiaridade, né? Você tem leis de casamento, você tem leis relacionadas com filiação, leis relacionadas com paternidade, leis relacionadas com irmandade, né? Então, todas essas leis de família podem trazer uma legalização. Fora isso, nós temos leis relacionadas com trabalho, né? Existem várias leis de trabalho para vários tipos de trabalho, funções e tudo mais. Temos leis de vistos religiosos, temos leis para vistos de estudantes, se a pessoa quer vir para os Estados Unidos estudar. Tudo isso aí são jeitos, são modos da pessoa legalmente vir para os Estados Unidos e poder permanecer legal aqui, ok? Vocês estão vendo a Cris aí que acabou de entrar? Cris Meira Villanova? Pois é. A Cris é que está aqui do meu lado aqui nos ajudando, então se o que você tiver de pergunta, ela vai estar passando para mim aqui agora. Então, o que vocês quiserem postar não quer dizer que eu vou responder tudo, tá? Mas algumas assim a gente vai estar respondendo. Então vamos lá, Cris, qual que é a próxima aqui? Depois de pegar meu green card, posso voltar a morar no Brasil? Pessoal, o que é um green card? Um green card é uma autorização de você residir permanentemente nos Estados Unidos, certo? Então, quando você recebe o green card, você está declarando para o governo americano que você vai residir permanentemente nos Estados Unidos. Se você não for residir permanentemente nos Estados Unidos, não vale a pena nem pedir o green card. Eu dou um exemplo para vocês. Eu nunca apliquei para minha mãe, porque a minha mãe nunca quis vir morar nos Estados Unidos. Ela gosta de morar no Rio Grande do Sul, ela gosta de morar lá na cidade de Taquara, entendeu? Com as amigas dela, entendeu? Com os afazeres, as rotinas dela, é onde ela, né, viveu a maior parte da vida dela. Ela é nascida em Porto Alegre, mas quando ela casou, ela foi para a cidade de Taquara, que é alguns quilômetros de distância de Porto Alegre. É onde eu cresci também, né, onde meus irmãos moram e tudo. Então, ela gosta de morar lá. Consequentemente, eu, que já sou cidadão aí há quase 30 anos, ou já fazem 30 anos, acho que não chega a fazer 30 anos. Eu sou ruim de matemática, não vou fazer o cálculo agora não, tá? Mas eu que sou cidadão há quase 30 anos, eu nunca apliquei para minha mãe, porque seria um desperdício muito grande, primeiro de recursos, né? E segundo, porque isso obrigaria minha mãe a morar nos Estados Unidos. O green card, ele é para quem quer morar nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que não queira morar nos Estados Unidos, eu não aconselho aplicar para o green card. Não, pode acontecer de uma pessoa ela ter uma intenção longo prazo de morar nos Estados Unidos. Mas, curto prazo, ela precisa, por exemplo, estar fora dos Estados Unidos, né? Então, aí nesse caso, nós podemos pedir uma autorização de viagem que pode ser válida por 2 anos, aí você não tem o requerimento de estar nos Estados Unidos residindo permanentemente, é válida por 2 anos e pode ser renovada quantas vezes for necessário, né? Vou dar para vocês um exemplo. Anos atrás, eu tive uma cliente que a gente aplicou para o green card do filho dela. Logo que aprovou o green card para o filho dela, acho que até no mesmo mês que aprovou o green card para o filho dela, queria vir para os Estados Unidos, ele fez vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro e passou para medicina, ok?
Aí pensa bem, poxa, o menino queria ser médico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, há 15 anos atrás não era o que é hoje, né, apesar que eu acredito que continua sendo uma ótima universidade, mas tinha menos problemas do que tem hoje, mas tipo assim, ele tinha a oportunidade de fazer medicina de graça no Brasil, numa das melhores universidades da América do Sul na época, certo? Qual que é o problema? Ele tinha recém ganhado o Green Card. Então, nós pedimos essa autorização de viagem válida por 2 anos, renovamos várias vezes, para que ele pudesse continuar estudando no Brasil, sem ter a obrigação de vir para cá e ficar um mínimo de 6 meses a cada vez que viesse, certo? Nós renovamos várias vezes para ele poder fazer, então, a faculdade dele lá, fez medicina, entendeu? Sem problemas, certo? Então, se você tem um Green Card e você precisa sair do país por um tempo a mais, normalmente eles autorizam essa viagem por até 2 anos, sob 3 condições. Primeira condição é se for por uma necessidade educacional. Né? Uma necessidade educacional. Por exemplo, você vai fazer um curso no exterior, você vai fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim no exterior. Aí, nesse caso, eles autorizam a sua permanência por até 2 anos e você não perde o Green Card para isso. Okay? Segunda razão é por trabalho. Certo? Se você tiver uma oportunidade de trabalho, eu tive uma vez um rapaz que ele teve uma oportunidade de trabalho numa secretaria lá no Brasil, então ele teria que se ausentar por um longo tempo, então ele tinha só o Green Card, aplicamos novamente para essa autorização de viagem para ele poder trabalhar lá. Terceira condição é se é por uma razão médica sua ou de algum membro da família direto. Vamos dizer que tem uma mãe, um pai, né, um irmão que você precisa ficar e cuidar, entendeu? Que está passando por uma perrenga, né? E você não pode ficar longe por um período de 6 meses, por exemplo. Então você pede essa autorização de viagem, você tem que apresentar evidências para tudo isso, e eles autorizam você ficar fora dos Estados Unidos por até 2 anos, você não perde seu Green Card. Falou? Esse aqui eu vou ler, tá? Ok. Leia. Fale mais da lei de 10 anos. Essa família tem 2 crianças que nasceram nos Estados Unidos e a família atualmente está sem status. Fora de status. Gostaram da minha caneca? Olha a caneca da Clara, tá bom? Tem a vermelha, que é mais bonita. Tem a vermelha. Junta com a preta, vira o quê? Pois é, vermelho e preto. Mas também tem a azul e tem a branca, né? Tem a azul e tem uma branca, beleza? Pois é. Então, vamos lá. Fala a pergunta de novo, que eu me distraí aqui. Eu tô pensando no Flamengo. É Flamengo, né? Distrair fácil pelo Flamengo. Fale mais da lei de 10 anos. Quem mandou foi a Anne, e ela falou que é uma família com 2 crianças que nasceram aqui nos Estados Unidos, e a família nesse momento está fora de status. Ok. Bom, vamos começar pelo princípio, pessoal, que eu falo há muitos anos. Não existe lei de 10 anos. Repete comigo. Não existe lei de 10 anos. Ok? Então, qualquer pessoa, mesmo que seja um advogado, falar para você lei de 10 anos... Como diz a minha pastora Marcilane Teixeira, chuta que é macumba, ok? Eu hoje estou inspirado. Bom dia, eu hoje estou inspirado. Chuta que é macumba. Lei de 10 anos não existe, pessoal, ok? O que acontece por aí pela comunidade é o seguinte, muita gente cai nessa armadilha que preparam por aí, que vendem para as pessoas que existe uma lei de 10 anos, mas na realidade não existe. O que eles fazem é aplicar para asilo, ok? Então, quando você assina a documentação, que às vezes você não sabe nem o que é, você está assinando asilo. Depois que você faz, aí eventualmente esse asilo, ele é negado. Quando o asilo é negado, você é colocado em corte de imigração, você está em processo de deportação. Não, existem vários tipos de possibilidades numa corte de imigração. Uma delas é uma aplicação que, nessa aplicação, tem vários requerimentos, é uma aplicação difícil de fazer, difícil de ter sucesso. Nessa aplicação, um dos requerimentos, só um, o mais fácil de todos, é que você esteja fisicamente nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. Eles resolveram engrupir as pessoas, né? Não sei nem se tem essa palavra aí na sua terra, mas na minha terra tem engrupir, ok? Tipo assim, é enganar mesmo, né?
resolveram enganar as pessoas e dizerem que existe uma lei de 10 anos. Não existe lei de 10 anos. Para quem está em processo de deportação, se a pessoa está fisicamente nos Estados Unidos, ela preenche um dos requisitos de um pedido que é extremamente difícil de conseguir em corte de imigração, que se relaciona com filhos, pais, com cônjuges, entendeu? Que tem um green card, ou sejam cidadãos. Você tem que ter 10 anos, tem um monte de requerimentos, é difícil de conseguir. Só para vocês terem ideia, a corte de imigração, ela aprova mais ou menos 10% desses pedidos. Então, meu conselho, se você ouvir alguém tentar te vender lei de 10 anos, sem te explicar que eles, na realidade, vão te colocar em processo de asilo, corre, como diz a pastora Marcelane, chuta que macumba. Boa. Certo. O Wagner perguntou. Bom dia. Dê bom dia para o Wagner. Aproveita e Vou dar bom dia para a Harry. A Harry acabou de entrar aqui. Olha só a Harry. Pessoal, grande fotógrafa, tá? Grande fotógrafa, a Harry. Harry Xavier. Aí, se vocês procurarem aí, vocês vão ver aí. Gente finíssima. Pede o pessoal para compartilhar também, para vir mais perguntas. Pois é, compartilha aí. Quem quiser fazer pergunta, a Cris está fazendo as perguntas aqui. Vamos ver se funciona o negocinho. O pessoal tá mandando coraçãozinho. Será que funciona? Eu não sei fazer esse negócio, não. Vamos ver se funciona. Funciona? Eu tô aprendendo o negócio aí, ó. Tá tecnológico. Pois é, pessoal. Eu falo de experiência própria, viu? A Harry fez as fotos do meu casamento. Mano, nem parece que sou eu. Parece que é o Kojak. Parece que é o Kojak. Coisa mais linda do mundo lá, entendeu? Tem gente que olha e fala assim, ué, Kenner, com quem você casou? Era eu, tá? Só pra você saber. Mas as fotos ficaram top demais, né? Até o meu cachorro apareceu nas fotos. Vai lá. Vai colocar foto no perfil depois o pessoal comentar? O pessoal fica curioso. Eu vou achar uma daquelas fotos minhas com cabelo. Vocês sabiam que antigamente eu tinha cabeleira? Pois é. Antigamente eu tinha cabeleira, pessoal. Entendeu? Tipo assim. Teve história. Eu tenho história dos Estados Unidos. Eu não cheguei assim careca com barba branca, não. Mas 30 anos depois. Pois é. Ó, a Anne falando aí, ó. Desculpa, mas eu conheci essa lei com o senhor em uma entrevista na rádio onde falou sobre uma cliente sua. Não sobre lei de 10 anos. Eu falei contra a lei de 10 anos. Não foi eu que estava promovendo lei de 10 anos. Eu te prometo, te garanto 100%, entendeu? Que não existe lei de 10 anos. Ok? Não tem. Ok? Lei de 10 anos. Existe um monte de lei, mas não tem lei de 10 anos. Beleza? Quer ver as fotos? Tá bom. Ó, pessoal, eu vou... Se esse vídeo der 50 mil views, ou se esse vídeo aqui der... Quantos likes a gente tem que ter? 2 mil. 2 mil likes. Se esse vídeo der 2 mil likes e 50 mil views, eu vou postar, ok? Nas nossas redes, eu vou postar uma foto minha de quando eu cheguei nos Estados Unidos, que vocês vão achar que eu era irmão do John Bon Jovi. Olha, tá bom? Beleza? Promessa é dívida. Então, tá aí, ó. Tá no vídeo pra todo mundo saber. Vamos lá. Temos um contrato. Vai lá. Ok. O Wagner tá dizendo aqui. Uma pessoa que já está dentro dos Estados Unidos sem status, existe alguma lei que possa se legalizar investindo em algum projeto federal? E qual seria o mínimo a ser investido se houver essa possibilidade? Não. Infelizmente, as leis de imigração atuais, elas não provêm para você poder legalizar através de investimento se você está ilegal nos Estados Unidos. Ok? Isso aí você pode levar para o banco, que isso aí é garantido. Ok? Se você está indocumentado nos Estados Unidos, o que acontece? Você tem uma barra. Provavelmente, no caso, tendo aí mais de 6 meses que você está ilegal, você tem uma barra de 10 anos. Não tem como legalizar você sem passar por cima dessa barra. Então, se você tiver um filho americano, você tem essa barra e você entrou com visto, o seu filho americano abona essa barra. Mesma coisa se você tiver um cônjuge americano e você entrou com visto e tem essa barra. Você pode legalizar porque é abonado automaticamente. Todos os outros processos de imigração não passam por cima dessa barra e, consequentemente, você precisaria de um perdão. E, infelizmente, você não pode pedir perdão para você mesmo em imigração. Ok? Então, a não ser que haja uma mudança na lei, nesse momento, não teria como legalizar você. Principalmente através de investimento. É uma pena, mas
Quem sabe, né? O Trump agora está falando sobre o Gold Card, né? Está falando sobre o cartão, como é que seria? Seria o Green Card de ouro, né? Se você tiver 5 milhões para investir nos Estados Unidos, então isso aí é uma ideia. Quem sabe se ele puser aqui 5 milhões para investir nos Estados Unidos e que você não precise estar legal nos Estados Unidos, aí quem sabe com 5 milhões. Mas por enquanto a gente não sabe nada sobre isso, então a lei atual não permite. Boa. A Romênia disse: doutor, o que o senhor me diz de caso de asilo arquivado? Bom, aí teria que saber mais detalhes sobre isso, né? Eu tento analisar muitas palavras. Asilo arquivado, quer dizer, pode ser que, eu não sei se você está se referindo a você fez um pedido de asilo e aí o asilo foi negado e deixaram para lá, ou se você fez com o USCIS, ou se você fez um pedido de asilo com a Corte de Imigração e aí o processo de imigração na Corte de Imigração, né, o processo de deportação foi arquivado, né? Se isso aconteceu, então o seu processo está dormente e normalmente, a não ser que você faça alguma coisa, tipo cometa um crime, alguma coisa assim, o processo provavelmente vai permanecer arquivado. Então você não corre necessariamente nenhum risco, mas obviamente um processo que é arquivado pode tecnicamente ser desarquivado. Então não é um processo cancelado, existe essa diferença. Mas teria que saber bem mais detalhes sobre isso. Certo. E aí, se a pessoa quiser, fala com a Cris. Se quiser, liga aí, 978-453-7225 e marca um apontamento. Eu vou até colocar o número aqui, porque o pessoal está pedindo. Então, eu vou colocar aqui o número. Deixar fixo, que é o número do escritório. Entendeu? Vou pena aqui, ó, viu? Aprendi. Tá, agora tá pena. Pronto, agora todo mundo aí tem o nosso número, então se você quiser marcar um apontamento para falar sobre o seu caso especificamente, você pode marcar o apontamento através desse número, falou? Isso. Vai lá. Tem alguma lei que pode beneficiar um deficiente físico? Não. Não tem nenhuma lei que por si só beneficie um deficiente físico, né? Às vezes, através de um processo familiar, a deficiência física pode ser levada em consideração. E, obviamente, existem diferenças quando a pessoa não está em deportação e se a pessoa está em deportação. Quando a pessoa está em deportação, uma deficiência física séria pode ser considerada em certas circunstâncias. Eu tive uma situação de um senhor que teve um acidente de trabalho extremamente grave, né? Se tornou inválido, aquilo se tornou uma deficiência física muito séria e nós conseguimos defender ele na Corte de Imigração com sucesso baseado nisso. Mas são casos excepcionais. Certo. A Lulu Cis, ela perguntou: bom dia, estou aqui 21 anos e tenho um filho nascido aqui que tem 18 anos. Entrei neste tal do asilo e estou esperando 8 anos o juiz marcar uma audiência. Meu filho tem uma síndrome severa que não tem cura. E aí ela quer saber que é uma síndrome grave. Né? Ela quer uma opinião. Teria que marcar um apontamento para conversar especificamente sobre o seu caso. Não tem como eu te dar um aconselhamento específico sobre o seu caso, assim, com tão pouca informação. Nós teríamos que ter uma consulta aqui, provavelmente uma meia hora, eu obtendo mais informações para te dizer o que pode ser feito ou o que não pode ser feito. Então, me desculpe, mas se torna bem complexo. Sim. A Anne falou aqui: fale sobre a família mexicana que tem uma filha com câncer e foi deportada. Até mencionei isso aí hoje no programa com o Beto Moraes de manhã. Vocês sabem que eu faço uma entrevista toda terça-feira de manhã e toda sexta-feira de manhã, às 7 da manhã, na Rádio Manchete USA, com o Beto Moraes, né? Eles têm um aplicativo, você pode ouvir a rádio através do aplicativo. Então, toda terça e toda sexta de manhã, a gente bate papo lá por quase uma hora, eu e o Beto, sobre um monte de coisas: futebol, imigração, direito criminal, política e tudo mais.
E o que acontece? Hoje de manhã, inclusive, eu mencionei sobre isso. É uma situação excepcional, é uma situação única. Eu estou na esperança que mentes sanas prevaleçam e que seja retificado essa situação bem logo. Isso acontece, infelizmente, nas melhores famílias, vamos dizer assim, né? Isso acontece, infelizmente, nas melhores famílias, onde você tem pessoas que têm direcionamentos para agir em certas situações, mas que não usam a razão necessariamente nessas situações quando encontram circunstâncias excepcionais. A circunstância dessa família mexicana com essa filha com câncer, e inclusive não é só a filha com câncer, né? Eles inclusive têm um filho que tem um problema no coração, que também precisa monitoramento médico e carrega um monitor médico do coração, inclusive junto com ele. Essa situação dessa família é uma circunstância excepcional e deveria ser tratada como tal. Então, infelizmente, o que acontece é que, às vezes, tentando executar leis ou diretrizes preto no branco, pessoas que estão em situações excepcionais acabam sofrendo, né, sendo juntados com a multidão e tratados da mesma maneira, quando a gente sabe que situações excepcionais precisam tratamentos excepcionais. Então, eu não tenho o que te dizer o que vai acontecer, mas eu espero que mentes sanas prevaleçam e que essa decisão da família ter sido deportada e ter que permanecer fora do país, essa decisão seja revertida para a família pelo menos poder retornar à rotina que eles tinham de entrar nos Estados Unidos para poder obter o tratamento para os filhos que são americanos. Isso aí absolutamente, isso aí deveria ser uma situação que deveria ser trazida diretamente ao conhecimento da secretária de segurança, e a secretária de segurança deveria de agir excepcionalmente nesse caso e outros casos que tiverem do mesmo tipo. Ok. Cheguei em 2015 com visto de turista e nunca mais voltei para casa. No momento, estou separado e tenho um filho de 1 ano, um filho de 18 anos, o qual o pai nunca deu nenhuma assistência. Posso aplicar para o programa de SIS? Bom, uma das perguntas que eu teria não é se o pai jamais deu uma ajuda, porque aí a gente tem que analisar essa circunstância, mas o SIGES, ele se aplica para jovens que foram abusados, foram negligenciados, né, ou foram abandonados por um ou pelos dois pais. Então, o fato do pai não estar ajudando não quer necessariamente dizer que é negligência, abandono ou abuso. Tem que olhar as circunstâncias disso. Pode ser uma indicação disso. Legalmente, e eu estou falando legalmente falando, tá? Não estou passando julgamento. Mas pode querer dizer isso. Aí a gente vai ter que analisar o caso especificamente, porque tem um monte de questões que a gente quer saber. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa chegar aqui no meu escritório e aí quando a gente vai perguntar, não, o pai é porque eu não quero contato com o pai. Nunca quis contato com o pai, nunca quis nada do pai, papapá. Bom, mas então, como é que a gente vai dizer que o pai abandonou ou negligenciou se é você que, entendeu, quis que o pai ficasse longe? Fica uma situação meio complicada. Então, eu prefiro convidar você a ligar para esse número que a gente tem aí na tela, marcar um apontamento, para a gente poder conversar sobre a sua circunstância específica. Pode ser que sim, e também depende de que estado você está. Por exemplo, em Massachusetts, nós podemos aplicar para o SIGES até a criança fazer 21 anos de idade. Já em outros estados, só pode aplicar até a criança fazer 18 anos de idade. Então, tudo isso faz diferença. Eu aconselharia que você marcasse o apontamento. Se você não estiver em Massachusetts, lembre-se que você pode ligar e marcar um apontamento ainda assim. Né? Mês que vem eu estarei em Orlando, pessoalmente, mas eu atendo gente do mundo inteiro por vídeo.
A gente manda o link do vídeo e faz uma consulta por Zoom. A gente faz tudo por Zoom. Hoje em dia até corte de imigração a gente está fazendo por Zoom. Então, liga no escritório, marca o seu apontamento e a gente vai poder conversar sobre o seu caso especificamente. E para finalizar, ainda do ICE, né? O pessoal gosta do ICE? O pessoal gosta do ICE. Né? Se o ICE pode entrar em escolas e igrejas. Yes. A resposta curta e grossa é yes. Podem entrar numa escola, podem entrar numa igreja. Vão entrar numa escola? Vão entrar numa igreja? Aí depende das circunstâncias. Eu, por exemplo, apesar de todo esse bafafá sobre o ICE entrar em escolas ou em igrejas, eu, por exemplo, não conheci nenhuma situação onde o ICE entrou dentro de uma igreja para prender alguém ou entrou numa escola para prender alguém. Não nesses últimos tempos. No tempo do presidente Obama, eu tive uma situação onde o ICE foi numa igreja brasileira, entrou na igreja brasileira durante o horário de culto, chamou o pastor e avisou o pastor. Ele estava à procura de uma pessoa e avisou o pastor que eles estariam voltando todos os domingos durante o horário do culto até que eles localizassem esse brasileiro. E claro, na mesma semana, esse brasileiro, por pressão, né, ligou para o ICE e aí foi lá resolver a sua situação com o ICE, certo? Mas isso foi a última vez que eu ouvi falar do ICE entrando em uma igreja. Tivemos uma situação recentemente onde o ICE queria deter uma pessoa que estava dentro de uma igreja. Essa pessoa estava com monitoramento daqueles tornozeleira, né? Eles acionaram o alarme da tornozeleira. E acontece de vez em quando esses braceletes, essas tornozeleiras da pane, e aí disparam, né? Aí a pessoa ela tem um número que ela pode ligar para dizer, olha, o alarme disparou aqui, mas eu tô aqui, entendeu? Não saí do lugar, não sei o quê, entendeu? E aí o que o cara fez? A hora que disparou, o cara saiu, né? Foi pro lado de fora da igreja para fazer a ligação. Quando ele saiu do lado de fora, ele foi então detido pelo ICE naquele momento. Então, nesse caso, o ICE não entrou na igreja. Podem entrar na igreja, eu acho que eles estão usando de um pouco de perspicácia em relação a entrar ou não em igrejas, em hospitais, em escolas, porque isso pode causar um problema enorme de segurança, tanto para eles quanto para estudantes, para membros da igreja, né? E enquanto eles estão buscando uma pessoa ou duas pessoas, para eles não vale a pena e não é algo racional colocar todo um grupo de pessoas numa igreja ou numa escola em risco por uma ação policial. Mas, obviamente, aí depende das circunstâncias. E eu falo para vocês, para pensar nessas coisas um pouco mais objetivamente, porque, por exemplo, quando nós tivemos aquele ataque naquela escola lá no Texas, onde morreram, acho que foram 20 estudantes, 22 estudantes, eu não lembro direito, mas quando houve aquele ataque na escola, que inclusive a escola fica na cidade natal daquele ator Matthew McConaughey, quando houve aquele ataque na escola, um dos grandes criticismos que nós temos até hoje contra a polícia é porque a polícia ficou do lado de fora e não entrou na escola enquanto o cara estava atirando. E depois de fazerem levantamentos, chegaram à conclusão que se os policiais tivessem entrado imediatamente na escola, provavelmente metade dos estudantes que morreram não teriam morrido. Mas a polícia ficou do lado de fora, eu acho que foi coisa de 1 hora, enquanto o cara continuava indo atrás de estudantes e atirando, sem entrar na escola. Então, eu acho que a gente tem que ser objetivo em relação a esse negócio de entrar na escola. Tudo depende, eu acho que, da circunstância. Eu não estou justificando ações do ICE, eu apenas estou falando que cada circunstância merece a sua análise específica, ok? Mas nós não temos nenhum reporte nesse momento do ICE ter entrado em escolas ou do ICE ter entrado em igrejas para fazer detenções. É isso. É isso? Já terminou? Pois é, Sim, terminou, pessoal. Terminou. Então estamos terminando aqui. Eu peço pro pessoal aí para poder repassar esse vídeo aqui para todo mundo que você houver. Lembre-se, vai ser no meio do negócio, eu fiz um contrato com vocês aqui, ok? Então, se vocês querem ver o que eu prometi, entendeu? Vocês vão ter que cumprir a parte de vocês. Eu quero ver like, eu quero ver views, entendeu? Então, repassa aí pro pessoal.
repassa aí para as pessoas que você conhece, dentro das suas redes, dá o like aí, não esquece. Pessoal, por favor, baixe o aplicativo da Braclaw, todos esses vídeos, essas postagens, essas publicações, a gente coloca também no nosso aplicativo da Braclaw. O aplicativo da Braclaw é facinho, você só baixa Braclaw, entendeu? E você vai ter acesso a tudo isso. Algumas das perguntas que estão chegando aqui agora, pessoal, eu falo para vocês, só entra nos vídeos anteriores que eu já fiz e você vai ter todas essas perguntas respondidas. Muitas dessas perguntas já são perguntas que nós respondemos várias vezes, ok? Caso contrário, a gente vai anotar elas para fazer na próxima vez. Certo? Nós vamos tentar fazer toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, essa live aqui. E lembrando vocês, eu faço entrevistas com o Beto Moraes nas terças de manhã, às 7 horas da manhã. Faço entrevista com o Beto Moraes na sexta de manhã, às 7 horas da manhã. Eu faço entrevistas com o Eduardo de Oliveira ao 12h30, tanto na quarta quanto na sexta. Então hoje eu fiz com o Beto Moraes de manhã, vou fazer com o Eduardo de Oliveira hoje ao 12h30. Vocês também sempre podem mandar perguntas para eles, que a gente está sempre tentando responder. E quando vocês mandam essas perguntas, elas estão sendo catalogadas e a gente vai estar fazendo vídeos, vamos estar respondendo o máximo de perguntas. Mas lembrando, pessoal, eu não posso ficar respondendo perguntas individuais do seu caso. Né? A gente não pode ficar publicando sobre o seu caso, certo? Então, se você tem uma pergunta sobre o seu caso, eu preciso que você entre em contato com o escritório e marque uma consulta, ok? Porque a gente fala em termos gerais sobre imigração, mas para falar sobre o seu caso, eu preciso sentar com você para obter informações especificamente suas, para então dar um aconselhamento para você e não para todo mundo. Porque na imigração, pessoal, não existem dois casos iguais. Pode duas pessoas da mesma família entrarem no mesmo tempo, no mesmo dia, do mesmo jeito nos Estados Unidos e terem dois casos de imigração completamente diferentes. A gente vê casais que entraram pelo Caicai ao mesmo tempo juntos e o casal tem casos diferentes, completamente à parte um do outro, e a gente tem que ter estratégias diferentes, defesas diferentes e tudo mais. Então, é muito importante que você, se você tem uma questão sobre o seu caso específico, por favor, entre em contato com esse número aí, liga, marca um apontamento, baixa o nosso aplicativo, subscreva no nosso canal aqui no Instagram, subscreva no nosso canal também aqui no YouTube, no TikTok, agora a gente tem TikTok, no Facebook, falou? E baixa o nosso aplicativo, dá o like, manda esse vídeo para os seus amigos e dá uma olhada nos vídeos anteriores também, porque a gente já falou muita coisa sobre muita coisa que vocês estão pedindo aqui, incluindo, por exemplo, você está perguntando sobre ações do ICE dentro de Massachusetts, ações do ICE, cidade santuário, estados. Você quer minha opinião? Eu já fiz vídeos sobre isso, você pode assistir os vídeos anteriores, ok? E aí você vai ficar bem informado. Falou? Pessoal, um abração, beijo para todos, até a próxima. Tchau, tchau. Ó, consegui! Agora eu aprendi, é só fazer assim, ó. Coraçãozinho. Faz assim, ó. Olha lá. Legal, o coraçãozinho também. Vamos ver se esse aqui funciona. Vamos ver. Tia Kenny que me ensinou, tá? Minha patroa. Abraço, coraçãozinho pra Tia Kenny. Deus abençoe todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana.